Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história das cruzadas. Então, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, já estamos na quinta cruzada. E a quinta cruzada, ela havia sido proposta já por Inocêncio III em 1215, num concílio, o quarto concílio de Latrão. Mas só foi convocada, portanto, por Honório III. A cruzada, ela inicia em 1217 e ela vai até 1221. Portanto, também uma cruzada curta. Por que foi convocada a quinta cruzada? Porque a terceira não teve resultado, porque a quarta cruzada também não teve nenhum resultado bastante significativo. Em verdade, já nesta época, veja, nós já temos 200 anos em que as cruzadas estão acontecendo, mais ou menos isso, o ideal já estava desacreditado, as pessoas já não acreditavam mais nas cruzadas. Isso não era um movimento tão popular quanto foi em 1090, mais ou menos. Então, tudo isso foi perdendo aquele elan, aquele vigor, né, de cruzada. E ela foi desacreditada principalmente quando ela foi desvirtuada. Por que desvirtuada? Porque as cruzadas estavam sendo utilizadas para esmagar cristãos ortodoxos do sul da França. Isso ficou conhecido como Cruzada Albigense. Então, ele perdeu um pouco aquela aura de cuidado com as coisas de Deus, com o objetivo de lutar pelas coisas sagradas, porque eles estavam lutando contra cristãos de uma outra realidade, mas contra cristãos. Quem estava nesta cruzada era André II, da Hungria, Leopoldo VI, que era duque da Áustria, Jean I de Brienne, que era o rei de Jerusalém naquela época, ainda existia esta denominação, Frederico II, do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que, aliás, foi um caso à parte aqui que nós vamos ver. Ele foi punido várias vezes pelos papas. E o cardeal Pelágio, que era o representante do Papa e que estava liderando uma tropa e fez aí algumas intervenções não muito oportunas e perdeu-se uma chance muito grande. Muito bem, o que acontece com esta cruzada é que eles vão juntando pessoas, né? Então, nós estamos vendo aqui que eles vão se juntando, vão marchando, e eles vão até aqui, depois eles vão por mar, né? Para cá, e depois por mar até aqui, e depois eles vão até Acre. Então, eles fazem uma passagem por terra, 1, 2, 3 viagens por mar até Acre. E daí, no Acre, reúnem-se todas as tropas e eles vão para Damieta, aqui no Egito, que é onde a guerra começa, onde a batalha começa. Então, vamos ver os detalhes, como é que isso acontece. Em abril de 1218, eles vão do Acre para o Egito. Por que para o Egito? Eles já tinham essa ideia de seguir para o Egito. Eles achavam que conquistando o Egito, eles conquistariam Jerusalém de uma maneira muito mais fácil. Aliás, a cidade que eles escolheram é uma cidade chamada Damieta. E esta cidade de Damieta,
ela dava acesso direto à capital do Egito, que naquela época era o Cairo. O primeiro ataque, portanto, foi contra Damieta. Eles conquistam Damieta depois de um cerco de vários meses, de fevereiro de 1218 até de fevereiro de 1219 até novembro de 1219. Portanto, alguns meses de cerco, eles acabam conquistando Damieta. Em 2019, houve uma proposta de trégua. A trégua aqui era um acordo entre os muçulmanos do Egito e os cristãos da Cruzada. Os muçulmanos ofereciam parte do território de Jerusalém, que era o que eles queriam conquistar, em troca do exército cruzado sair, largar Damieta. Aí Pelágio se mete na história, representante do Papa, ele se mete na história dizendo não, a gente não vai, porque se eles estão oferecendo, porque eles estão com medo de perder, mesmo porque está vindo reforço. Só que esse reforço não chega a tempo. Né? Ele não chega a tempo, e significa então que deu tempo das forças muçulmanas se reorganizarem, eles cercam Damieta. E os cristãos ficam cercados por miséria e por fome. O acampamento agora acaba sendo inundado. Eles estavam tentando chegar até o Cairo pelo rio. Só que o problema é que eles não contam com as variações de altura do rio. Então, existe a época das cheias e a época da vazante, portanto, eles estavam perdidos, eles não conheciam o local e eles foram dominados pela natureza. Né? O acampamento é inundado, eles abrem canais, né? Os muçulmanos abrem canais e o acampamento deles é aberto, né? Ele é inundado por esses canais. E pelo rio não dava para ir, exatamente porque não tinha como continuar pelo rio, estava seco, não tinha como, os barcos não passavam por ali. Os cruzados, então, perderam muito tempo, não havia uma liderança, quem tentava liderar não tinha moral para isso, enfim, as tropas muçulmanas se reorganizam, né? E o que acontece é que eles conseguem, no máximo, uma trégua de 8 anos. Esta trégua de 8 anos aconteceu em julho de 1221. Né? Eles tentaram conquistar o Cairo, mas eles foram apanhados numa armadilha. E aí começa as agruras de Frederico II. Né? Frederico II vai ser excomungado mais de uma vez, porque ora ele vai, ora ele não vai. Então, às vezes ele é excomungado porque ele foi para a cruzada, às vezes ele é excomungado porque ele não foi para a cruzada. Então, havia aí não digo uma perseguição, mas um tratamento diferenciado do Papa em relação a Frederico II. Eles foram, portanto, derrotados. Eles só tiveram uma vitória, que foi Damieta, e eles tinham nas mãos uma possibilidade de readquirir grande parte de terras de Jerusalém, mas eles não fazem isso por conta da posição inflexível e totalmente fora da realidade de Pelágio. Né? E, em verdade, no final, eles acabaram trocando a sua vida por uma trégua de 8 anos. Muito bem, a Sexta Cruzada, ela é lançada por Frederico II de Hohenstaufen.
Hohenstaufen. E no ano de 1227. Frederico ele era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E, em verdade, ele era parente de Jean I de Brienne, herdeiro do trono de Jerusalém, que a gente viu agora há pouco. Na verdade, ele queria os seus direitos em Chipre, ele queria os seus direitos em Jerusalém e em Acre. Ele achava que tinha estes direitos. Então, ele queria retomar para fazer uma cruzada e receber, ganhar todos essas benesses que ele achava que tinha direito. Ele não queria, em verdade, lutar. O que ele queria era trocar, era resolver, era fazer um tratado, era fazer um acordo com o sultão do Egito. E ele, enfim, envia uma comitiva de paz. A cruzada de Frederico, ela é retardada porque os cristãos, os outros reis cristãos, não estavam apoiando Frederico. Mas por que ele não apoiaram Frederico? Porque Frederico tinha sido excomungado. Se ele estava excomungado, como é que os outros reis iriam fazer, né, uma cruzada com Frederico? Então, ninguém se aliou a Frederico. O Papa, portanto, né, fica irritado com Frederico, excomunga Frederico. Né? Na verdade, a cruzada, enfim, ela só vai ser iniciada em 1228, mas ela vai efetivamente iniciar em 1229. 1228 foi a convocação, mas ela começa mesmo em 1229. E o Papa convoca uma outra cruzada. Olha como as coisas começam a ficar estranhas. Ele convoca uma outra cruzada para atacar Frederico II. Então, Frederico II está querendo ganhar Jerusalém, mas como ele está excomungado, o Papa, irritado com o posicionamento de Frederico, ele conclama uma cruzada para atacar as possessões de Frederico II na Península Itálica, em Chipre e em Acre. Ou seja, a cruzada era contra Frederico II, exatamente porque Frederico não fazia o que o Papa queria que ele fizesse. Portanto, as lideranças eram Frederico e a ordem teutônica, os cavaleiros teutônicos, que eram os cavaleiros do Sacro Império Romano Germânico. Então, esses dois estavam à frente da cruzada. O Sacro Império Romano Germânico, tá? Ele tinha toda essa extensão, aqui a Península Ibérica, né? Depois tem França e Espanha, Portugal, etc., mais para baixo, tá? Aqui a Ilha de Gales, aqui para cá está a Inglaterra, aqui o Sacro Império. Aqui nós vamos ver que o Sacro Império ele pegava algumas cidades do que depois passou a ser a Itália. A Itália, na verdade, era um conglomerado de estados, de cidades-estados. Tá? Então, tudo isso daqui era o Sacro Império Romano Germânico. Uma parte disso depois vai dar origem à Alemanha. Né? E aqui a viagem que foi feita, né? Então ele vai por mar, sai de Veneza, vem para cá e dá essa volta toda e vai até Constantinopla, no que seria o Império Bizantino, que já estava se esfacelando, como nós vimos no vídeo anterior. Frederico II, portanto, parte em direção à Síria e depois ele vai da Síria, ele alcança São João de Acre. Quando ele está passando por ali, ele passa pela ilha de Chipre. A ilha de Chipre era um entreposto
que dava para juntar, então, mercadorias para fazer o que ele precisava fazer para ele poder resistir aos meses e anos, enfim, de uma luta, previsão, preparativos, né? E aí ocorre ali dentro uma intriga, de tal forma que parte do seu exército acaba partindo antes, ele vai antes e ele fica meio que perdido ali na ilha, né? E ele percebe que se ele fosse do jeito que estavam as coisas, ele não tinha a menor chance de ganhar qualquer coisa na Terra Santa. Então ele começa agora a discutir com os líderes muçulmanos um tratado. E este tratado vai ser efetivamente feito, ele fica conhecido como o Tratado de Jaffa, que foi assinado em 1229. Por esse tratado, ele negocia o tratado, ele reconquista pelo tratado, ele não vai lutar, ele não luta, não há luta. Ele reconquista Jerusalém, Nazaré, Sidom e algumas outras cidades por 10 anos. Por 10 anos ele fica para os cristãos estas localidades. Mas no meio do caminho ele percebe que ele pode perder o trono da Germânia e o trono de Nápoles, uma cidade da Península Itálica, ele pode perder isso. E aí, por isso, ele regressa à Europa. Né? Então, mas o ganho maior foi que ele conquista essas cidades em troca de quê, Leni? Em troca da liberdade de culto para os muçulmanos. E quando ele faz isso, ora, novidade, surpresa, como se não bastasse uma excomunhão, o Papa o excomunga pela segunda vez. Não faço a menor ideia se isso tem qualquer alteração. Se ele já era excomungado, excomungar de novo, não vejo sentido nenhum, mas ele excomunga Frederico pela segunda vez. Portanto, o resultado da Sexta Cruzada, que foi feita por Frederico e que conseguiu o que conseguiu, resultou nesse Tratado de Jaffa. Foi assinado em 1229, como nós já dissemos, e aqui 3 coisas vão acontecer logo em seguida. Primeiro, ele reconhece a soberania dos cristãos numa área que tenha acesso ao mar. Isso fica muito mais fácil, porque em vez de ir por terra, né, perder todo esse tempo cansado, ele vai por mar e fica muito mais fácil atingir os estados cristãos no Oriente. Segundo lugar, os muçulmanos ganham o que com isso? Eles têm liberdade de culto, então eles podem cultuar em Jerusalém. Abre-se essa possibilidade de culto. Frederico II é coroado rei em Jerusalém. Lembram do Jean I, que era rei lá? Então agora é o Frederico II, que tinha parentesco com ele. Amém, amados? Bons estudos.